Acharam, irmão? Êxodo capítulo 17, versículo 8. 17, versículo 8. Amém, irmãos? Preste atenção agora. Hoje a gente começa uma nova campanha, né? E eu quero trazer um entendimento aqui sobre essa palavra, mas preste atenção. Nesse momento, esquece que é o pastor que está pregando, o pastor Ronaldo. Eu falo com o Senhor: Senhor, eu quero me esconder no Senhor e quero que o Espírito Santo fale. Irmão, esteja também em oração em espírito, para que Deus possa falar ao seu coração. Amém? Versículo 8 diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará aonde? Na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Hura subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel que prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque que prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, uma de um lado e outra de outro. Assim ficaram suas mãos firmes até o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve ou registra, isto para a memória aonde? Num livro. E relata ou prega, aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Irmão, para aí um momento. O povo de Israel estava indo para a terra prometida. E aconteceu um fato aqui, que os amalequitas, o rei de Amaleque, não queriam que Israel passasse ali. Não queriam, E armaram uma emboscada. Essa luta aqui, essa guerra, já era resposta a algo que aconteceu, que o Senhor, ele queria, vamos dizer assim, pôr um fim nisso. Queria acabar com isso. Que algo que aconteceu? Marca aí. Vamos lá em Deuteronômio. Você vai para frente aí. Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, capítulo 25. Marca aí. Daqui a pouco a gente volta. Deuteronômio, capítulo 25. Quero que você preste atenção aqui. Capítulo 25, 17. Nós já vamos ler agora o que o Senhor falou. Registra no livro. Registra isso no livro. O que era para registrar? Por que o Senhor estava falando especificamente desse povo? E até falou, olha, não é para ninguém esquecer. E prega para Josué sobre isso. Olha o que diz no versículo 17 também. Deuteronômio 25, 17. Olha o que diz. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saíres do Egito, e como te saiu ao encontro no caminho e te derribou na segunda retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afatigado, e não temeu. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso
de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la, então o que? Apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Sabe o que aconteceu? O povo estava saindo do Egito. Eles estavam caminhando, o Senhor conduzindo. O Senhor colocava o exército à frente e o povo, as crianças, os mais velhos, os mais cansados, ficavam aonde? Lá atrás, né? Até alguns do exército estavam se recuperando, ficavam atrás, quer dizer, os mais fracos, os mais cansados, ficavam atrás. E aí o Amaleque fez o quê? Entrou pelas costas. Entrou pelas costas, não foi lá, olha, vamos guerrear contra vocês. Né? Não agiu da ordem da certo da guerra, vamos dizer assim. Foi lá nos mais fracos, foi nas crianças, foi nas mulheres e começou a matar. Olha que coisa séria. Olha que coisa séria. Por isso que o Senhor falou para Josué, lá onde nós estávamos, olha, você vai pelejar contra Amaleque. E o Moisés falou, eu vou subir no monte e vou levantar as minhas mãos. E o Senhor falou, escreve isso em um livro. Escreve, deixa registrado e fala para o Josué, que é para acabar com esse povo, é para riscar da terra. Irmão, o Josué e o Moisés, lá onde que nós lemos, lá em Êxodo 17, eles entraram nessa batalha. E era uma batalha, irmão, de ordem espiritual, apesar que tinham que ir com a força carnal. Você está me entendendo? Mas tinha ali um interesse o quê? De Deus. Era algo ali que Deus queria, irmão, que o povo agisse. E eu quero trazer a você, irmão, tem batalhas que a gente tem que batalhar e a gente tem que saber agir não somente de forma carnal, mas também com o Senhor, espiritual. Por quê? Volta lá para Êxodo. Eu quis te trazer aqui um motivo. Qual que foi o motivo que o Senhor se levantou? Por qual motivo o Senhor queria arriscar, irmão, da terra? Porque ele foi lá atrás do povo de Israel, né? De uma forma ali nos mais fracos, foi uma covardia, né? Em vez de enfrentar o exército, foi atrás nos mais fracos e ali começou a matar. Foi ali para matar, quer dizer, não foi enfrentar o exército, não foi medir força, não foi falar, olha, eu vou contra o exército, né? Foi uma covardia, aquilo lá desagradou a Deus. E ali ele deu aquela ordem para Josué, onde nós estávamos lá no versículo 9. 17, 9. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e saí a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei aonde? No cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel o quê? Prevalecia, vencia. Mas quando ele abaixava a mão, Amaleque, sabe o que Deus está querendo trazer para nós, irmão? Que não adianta a gente ir sozinho. Não adianta a gente fazer as coisas só na força da carne. Você vê que Moisés levantava as mãos, e isso ele recebeu do Senhor. Ele falou assim, ô Josué, você vai lá porque eu vou fazer uma obra também. Eu vou subir naquele outeiro, que é um monte pequeno, e lá de cima eu vou levantar o quê? A vara. Qual que é a vara hoje que nós temos? A palavra. A vara não servia de condução? Não serve de condução das ovelhas, né? Quando a ovelha quer sair do cume, ou vem um lobo roubar alguma ovelha, para que serve a vara? Para colocar no caminho? Para tocar o bicho? Para conduzir via vara de longe? Você sabe aonde está indo? A vara é a palavra. Então, em outras palavras, no sentido espiritual, eu vou subir naquele outeiro com a palavra e eu vou deixar essa palavra erguida. Irmão, a gente tem que aprender a conciliar a nossa vida natural com a espiritual. Tem batalhas, irmão, que Deus tem um interesse. E eu acredito que hoje no Novo Testamento, em todas as nossas batalhas, o Senhor quer que a gente venha vencer.
Ele quer, irmão, ele não quer ver o inimigo entrando na nossa vida e vindo destruir, vindo colocar doença, enfermidade, acabando com o casamento, acabando com os filhos, sabe? Ele não quer. Só que muitas vezes a gente quer, olha o inimigo, a gente se revolta com a situação que está acontecendo, mas, irmão, a gente não pode deixar de subir no monte. A Bíblia fala, irmão, que o Senhor, pelo seu sangue, fez a mim e a você, rei e o quê? Sacerdote. O rei é aquele que tem o poder para governar, não é? E o sacerdote? De interceder, de orar, de prestar culto, de falar com quem? Com Deus. Então, irmão, nós temos esse ministério duplo. Nós temos esse ministério que a gente pode interceder pela nossa casa, pela nossa família. Por exemplo, você tem um trabalho, né? E as coisas estão difíceis, irmão, começa a levantar e agir como Moisés, a colocar e olhar as coisas de forma espiritual. E outra, faça com zelo, faça com cuidado, porque olha o que aconteceu aqui, 12, versículo 12. Porém, as mãos de Moisés eram o quê? Pesadas. Aí ele começava a baixar as mãos, dava aquele cansaço natural do corpo, você sabe, irmão? Sabe aquela coisa, você está orando, está buscando, começa a vir aquele desânimo, né? Começa a vir aquela, vamos dizer, aquele baixar das mãos, aquele perda do propósito. Mas que bom que ele tinha Arão e Hur. Que bom que tinha pessoas junto com eles, irmão, no mesmo propósito. Moisés, nós vamos levantar a sua mão junto. Por quê, irmão? Para levantar a mão do outro, eu consigo ficar com a minha mão abaixada? Eu tenho que levantar junto, não é? Eu agarro aqui e levanto junto, não é? Eu também tenho que me esforçar. E Deus coloca essas pessoas. Quer dizer, a mão de Arão e de Hur também estavam ficando cansados, não estavam? Ficaram, irmão, até o pôr do sol. Até o pôr do sol. Se você levantar a mão por alguns minutos aí, logo, logo você abaixa a mão. Não abaixa? Logo, logo. Se eu falar assim, irmão, vamos ficar com a mão levantada. Irmão, não vai passar 5 minutos, você já vai começar. Não é verdade? Você já vai começar. Imagina ficar 1 hora. Imagina ficar 2 horas. Imagina ficar até o sol se pôr. Essa era a missão de Moisés. Enquanto Josué estava na força da carne, o Moisés tinha que ficar zeloso pela obra de Deus. Zeloso e cuidadoso por aquela ordenança espiritual. Como muitas vezes a gente pode até não ser zeloso pela oração. Ser zeloso, irmão, e falar assim, não, eu entrei nessa batalha espiritual e eu não vou desanimar. Ah, mas o tempo está passando. Ah, mas eu estou ficando... Não, eu vou levantar. Hoje a gente também tem ajudas, eu posso aqui falar de uma forma simbólica. Arão e Hur pode simbolizar o Novo e o Velho Testamento. A pedra pela qual o Moisés se sentou pode se simbolizar a Cristo, que é o nosso sustento, que é onde nós nos firmamos, é o nosso fundamento. Irmão, para a gente não desistir, tenha sempre a Bíblia diante de você. Tenha sempre a palavra diante de você, porque aí as coisas vão acontecer. Irmão, agora se você deixar ao Senhor, as coisas não acontecem. As coisas não vão acontecer e a gente precisa. Não é só focar na luta carnal, sabe? Eu vou prosperar de uma forma carnal. Irmão, tem lutas que a gente precisa muito de Deus. Precisa. Tem outras que a gente, com a nossa sabedoria, a gente consegue vencer, não é verdade? A gente estudou, a gente consegue, a gente tem entendimento. Mas muito melhor, irmão, é vencer com Deus. É vencer com o Senhor. Irmão, eu estava meditando esses dias, né? Por que os sinais seguiram aos discípulos? Por que Jesus, irmão, quando andava no mundo, ele fazia sinais e prodígios? E nos discípulos seguiram. Seguiram. Porque eles sempre estavam com Jesus. Eles sempre estavam próximos. Se você ler os evangelhos, os apóstolos sempre estavam com Jesus. Jesus, quando foi entregue, quando estava lá para ser entregue, e orava até lá em João 17, dizia, vocês estavam comigo em todas as minhas tentações. Irmão, quanto mais você tem de Jesus na sua vida,
fica mais fácil as batalhas. Quanto mais você tem o Senhor, irmão, a gente consegue vencer e olhar com clareza. Ali simbolizava, leve a sério com compromisso aquilo que Deus nos deu para lutar. Irmão, de forma espiritual também. A gente foca no material, a gente levanta cedo, a gente toma um banho, a gente se anima. Pode ser a segundona, né? Pode ser a segunda-feira. Mas a gente vai lá, toma um café, se anima e faz o quê? Vai trabalhar. Vai cedo, volta às 6 horas, outro 7 horas, outro 8 horas da noite, não é? A gente vai lá batalhar, se esforça e tudo mais. Espiritualmente também tem que ter o mesmo zelo. Você pode estar cansado o que for, na semana você não falta. Não é verdade? No seu trabalho, você procura levar com zelo, não é verdade? Aquele dia que vem um desânimo, aquele dia que vem a fraqueza, não, você vai lá, esfria a cabeça e de novo você está lá firme. Porque já pensou se qualquer desânimo a gente pedisse a conta? Qualquer probleminha a gente pedisse a conta? Ah, cansei desse trabalho, hoje o dia não foi fácil. Não, você persiste. Você tem um cuidado, não é? Espiritualmente, irmão, é da mesma forma. O cuidado das coisas que Deus passa para nós, irmão, tem que ter o mesmo peso. O Moisés estava na mesma batalha que Josué, porém, espiritualmente. Estava cansativo para ele lá também, tanto que ele abaixava as mãos, irmão. Não é fácil ficar na mesma posição até o pôr do sol. Não é fácil, mas ele tinha um propósito firme. Irmão, e aí o Senhor deixou registrado. O Senhor colocou ali, olha, isso é uma obra espiritual. Deixa registrado no livro. E eu quero que seja cumprido. Fala para o Josué que eu vou riscar Amaleque da face da terra. Irmão, tem obras que o Senhor quer que a gente faça e faça para Ele com esse cuidado, prestando atenção. Prestando atenção. Quando o Senhor nos fala para santificar, se santifique, se aparte. Você já aprendeu o que é santificar? Olha as coisas, irmão, e começa a olhar pelas palavras de Deus, pela Bíblia. Cuidado com tantas coisas que você tem aí pela internet. Cuidado com essas coisas que estão fazendo a cabeça de muito crente, irmão. Muito crente. A internet está aí, é tecnologia, mas, irmão, não largue a Bíblia por conta da tecnologia. Porque isso, irmão, o Senhor Jesus fala que quando Ele vir, muitos vão estar distraídos. Comprando, vendendo, casando, se dando em casamento, não é? E vem numa hora que não espera. Não espera. Só abrindo um leque, né? Só abrindo um pouquinho mais. Lembra lá em Apocalipse que fala que a marca da besta vai ficar aonde? Na testa e aonde? Na palma da mão. Que ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver com a marca da besta. Eu não estou falando que é isso, mas eu estava meditando. Você já percebeu que agora fica o celular sempre na mão? Sempre na mão? E na testa? Você já viu a pessoa vendo o celular à noite? Onde que brilha? O rosto, né? A testa, não é? E a pessoa fica lá, e muitos andam assim, muitos ficam assim, e aquilo lá está criando, sabe, está ensinando a pessoa, está criando ideologias, está semeando no coração, sabe, a pessoa está ali, tem uns que já estão comprando e vendendo por aqui, né, vai correr a isso. Não, mas isso aqui não pode dominar, isso aqui não pode marcar a sua mão, você está me entendendo, irmão? Não pode marcar a minha vida, isso aqui que não pode sair, essa marcação que não pode sair daqui, não pode sair, irmão, das minhas mãos. Só uma meditação. O mundo está ficando distraído. Tem muita coisa, irmão. Você entra lá no aplicativo, tem modinha, tem coisinha. Quando você vai ver, estão mais preocupados com aquilo. E cadê o tempo para o Senhor? Irmão, é um sinal a distração. A distração é um sinal da vida de Cristo. Porque não vão aguardar quando Ele vir. Ele diz que Ele vai vir como um ladrão, quando ninguém espera. O sinal da distração é um sinal da vinda de Cristo. Irmão, e tem gente não se fortalecendo porque está tão distraído. Tem gente que não vai ao culto porque está tão distraído. Tem gente que está ficando assistindo mais pelo celular do que está reunido com os irmãos.
Há tantos irmãos já falaram para mim, não, pastor, eu assisto pela internet, tem tanto pregações na internet, para mim tá bom. Mas é não deixando a vossa congregação. A gente tem que ter uma congregação. Irmão, aqui você ora, aqui você invoca, aqui você faz campanha, não é verdade? Aqui você pega e fala, Senhor, eu vou abrir meu coração. Você faz isso na frente do celular? Mesmo assistindo a pregação, você faz isso na frente do celular? Você realmente fala, Senhor, agora eu vou prestar um culto aqui de adoração ao Senhor. Você não faz. Você não faz, irmão. Vamos ser sinceros. Irmão, e a gente pode não estar dando devido valor a essa ordenança, a esse cuidado espiritual. O Moisés tinha que ter um cuidado, eu não vou abaixar minha mão. Quando eu abaixo, o inimigo começa a prevalecer. Então, o relaxo da minha vida espiritual, com as coisas que Deus me deu, irmão, o inimigo começa a ter lugar. O inimigo começa a prevalecer. Você está me entendendo? Tenha cuidado com as coisas de Deus. Tenha cuidado. E eu vou te mostrar, irmão, estava registrado no livro, não estava? Não estava registrado na Escritura? Que deveria, e chegou o dia. Olha o que diz 1 Samuel. 1 Samuel, você vai entender muita coisa agora. 1 Samuel, capítulo 15. Olha o que diz. 1 Samuel, capítulo 15. Olha o que diz aqui, irmãos. Estava escrito, como está escrito, como a gente deve andar com Deus, como a gente deve usar o nome de Jesus, de congregar, de estar na igreja, de se reunir, de até pedir oração aos presbíteros para ser curado. A Bíblia fala isso, irmão, né? A Bíblia fala que devemos vigiar e orar. A Bíblia fala que algumas lutas a gente tem que ter jejum e oração, porque é uma casta de demônios que só sai, porque é algo espiritual, irmão, é algo espiritual. E chegou o dia, estava marcado na Bíblia, acharam aí, irmãos? 1 Samuel, capítulo 15, isso, abra aí. 1 Samuel, capítulo 15. Chegou o dia, o Senhor havia registrado no livro, e agora chegou o dia, mas olha o que aconteceu, que coisa triste. Versículo 1, olha o que diz. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do... Para aí. O Samuel foi lá e falou para o Saul: ó Saul, o Senhor te separou. Agora você é rei. Você agora tem um chamado. Você agora tem uma posição diante, não só do povo, mas diante de Deus, porque eu te ungi. Irmão, Deus nos deu uma posição no mundo espiritual. Quando a gente aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, irmão, Ele nos deu uma posição. E agora, depois que a gente aceita o Senhor, a gente se torna o quê? Filhos de Deus e também servos de Deus, não é? A gente não fala, eu vou andar no caminho do Senhor. Então é pegar a palavra do Senhor e dar ouvidos. É isso que ele falou aqui, agora no finalzinho do versículo. Ouve, pois, agora a voz das palavras. Olha, agora é um novo caminho. Agora tenha cuidado de fazer conforme a palavra de Deus. Dá ouvido. Olha o que diz no 2. Assim diz o Senhor. Olha o que o Senhor fala. O Senhor dos exércitos. Eu me recordei do que fez quem? Olha só. A Israel. E como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver. Para aí. Você vê que o Senhor fala para o Saul, passaram anos, irmão. Passaram algumas centenas de anos. Passaram. Agora já estava com Israel, com um rei. E aí o Senhor falou assim, olha, está escrito. Eu havia registrado no livro. Chegou o momento do juízo de Deus. Chegou o momento da palavra
entrar em ação. Eu falei que ia destruir Amaleque totalmente. Está registrado lá no livro. Estava registrado na Escritura. O Senhor levantou a Saul e falou: olha, presta atenção nas palavras do Senhor. Pratica a palavra do Senhor. É o que o Senhor tem falado para a gente. É o que o Senhor tem falado para a gente andar nesse mundo, irmão, agora, não somente pela nossa palavra, mas principalmente pela palavra do Senhor. A Bíblia fala que devemos buscar o Senhor, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Não é verdade? Não é em primeiro lugar? A Bíblia não fala que a gente deve adorar, amar ao Senhor de todo o nosso coração. Esse é o caminho, as palavras e tantas outras que Deus nos dá, irmão, para a gente andar, para a gente fazer. Amém? O Moisés, na época dele, realmente se esforçou para cumprir conforme Deus tinha falado. Mas olha o que acontece aqui. Deu a palavra ao Senhor. O Senhor deu a palavra ao Saul. Pula para o versículo 10. Versículo 10. Acharam? Olha o que diz. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de quê? De me seguir, não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor para ir. Irmão, o Saul, se depois você ler nos versículos anteriores, ele chegou para lutar, para destruir. O Senhor tinha falado: destrói totalmente. Por quê? Porque quando Israel estava vindo lá, saindo do Egito, foi covarde, foi atrás e matou os fracos do povo. Foi ali e matou aquilo. Olha, realmente, sabe, deixou Deus irado. Deus falou: esse povo não vai mais existir. Destrói totalmente. E aí, quando o Senhor fez a obra de colocar o seu povo na terra, e já colocou um rei, falou: olha, agora cumpre as minhas palavras. Só que o Saul não teve cuidado. O Saul praticou parcialmente. O Saul foi lá, começou a guerrear com o Amaleque, com os amalequitas. Deus foi lá dando vitória, ele estava praticando a palavra. Só que ele olhou as ovelhas, olhou os tesouros, olhou as coisas que eram agradáveis à carne, e naquele ponto ele não praticou. E aí ele conversou com o rei Amaleque, e achou o rei Amaleque muito gente boa. Falou, foi lá, começou o Amaleque, acho que deve ter falado alguma coisa para ele poupou a vida. Poupou a vida. Por isso que o Senhor falou: deixou de me seguir. Seguir a Deus, irmão, seguir a Jesus é obedecer a sua palavra. Não é você sair andando aqui como se estivesse, sabe, vendo espiritual. Ah, Jesus está indo para lá, eu estou andando. Não, andar com o Senhor é executar as suas palavras. Quando o Senhor fala: não temas, crer somente. Quando eu pego: Senhor, eu estou sentindo medo. A tua palavra disse para mim não sentir medo, para mim crer somente. Aí você entra no seu quarto, fecha a sua porta, ora ao Senhor e fala: Senhor, eu estou sentindo medo. Senhor, olha, está vindo esse negócio, mas a sua palavra diz crer somente. Senhor, eu estou tirando o medo agora. E em nome de Jesus, eu expulso esse medo. Senhor, me renova agora, porque a alegria do Senhor é a tua força. Aí você se rasga, a presença de Deus vem e você sai confessando: a vitória é minha em nome de Jesus. Esse mal não vai destruir. Sabe o que você está fazendo? Seguindo o caminho do Senhor, executando a sua palavra de não temas. E para tudo isso, irmão, é para tudo. Só que muitas vezes a gente não leva tão a sério a obra do Senhor. Não leva tão a sério a obra espiritual. Por isso que eu falei, muitas vezes a gente leva a sério a obra carnal, mas a espiritual a gente não se esforça tanto. A gente não une uma coisa com a outra. Irmão, é junto, não é separado. Para a gente vencer nessa vida, agora em Cristo, use o poder de Deus para tudo, até para prosperar, para ter paz na sua vida, na sua casa. A palavra do Senhor diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar o quê?
a casa. Em vão trabalham quem? Por que, irmão, em vão? Porque eu só estou querendo trabalhar com a força carnal e estou desprezando as espirituais. Irmão, ir ao culto, vir ao culto, apresentar aqui a Deus o seu propósito, é uma obra espiritual. É aqui que você batalha. Daqui a pouco a gente vai orar, você vai lembrar da sua casa, vai lembrar da sua família, vai lembrar dessa luta, dessa enfermidade, irmão, e vamos invocar quem? O poder de Deus. Vamos levantar as nossas mãos e vamos dizer, em nome de Jesus, está anulado esse mal. Irmão, você luta carnalmente, mas também não pode esquecer do espiritual. Tenha zelo pelas coisas de Deus. O rei Saul não teve. Ele achou que não, então isso aqui eu posso aceitar. Não, irmão, se Deus falou que não é, não. Se Deus falou que é pecado, é o quê? Pecado. Por mais que o mundo ainda esteja dizendo que não é pecado. Você está me entendendo, irmão? Eu não posso simplesmente falar, então, sabe, olha, né, hoje pode. Hoje não tem problema, tá certo, Deus falou lá. Eu vi, irmão, como que eu posso falar? Um candidato, num certo país aí, não é aqui do Brasil, que ele estava baixando um decreto para que fosse obrigado os cristãos a interpretar a Bíblia de outra forma. De não interpretar mais que pecado é pecado. Você acredita nisso? Que haveria um decreto na qual ele ia me dirigir como interpretar a Bíblia. Olha que ponto que chega. O Saul interpretou de outra forma. Não, o Senhor fala para destruir tudo. Não, mas olha, é para mim escolher o que eu vou destruir. Não, irmão. É para realmente andar na palavra de Deus. É para realmente cumprir a palavra do Senhor. Irmão, e o Senhor falou, eu me arrependo. Eu me arrependo. Será que a gente realmente está sendo aquilo que Deus escolheu para nós? Será que realmente a gente está sendo o que Deus quer da gente? A gente está levando a sério? Abra em Mateus. Agora vamos falar da gente. Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Abra aí, irmãos. Mateus, capítulo 5. Isso. Abra aí. Mateus, capítulo 5. Isso, abre aí. Acharam, irmãos? Amém? Olha o que diz no versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele quem? Os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo, para aí. A quem que o Senhor estava ensinando? Aos seus discípulos. Aqueles que falam, eu vou seguir quem? O mestre. Eu quero ser mais próximo de Jesus. Aí o Senhor Jesus começou a ensinar quem? Aos discípulos. Você está prestando atenção, irmão? É a quem? Aos discípulos. Em outras palavras, a nós. Ao seu povo. Aquele que anda em concordância com o Senhor, porque é discípulo. Ele é meu mestre, ele me ensina, eu quero aprender. Aí o Senhor falou algo de nós. E aí você pula lá para o versículo 13. Versículo 13. Aqui ele começa o sermão do monte, ensinando muita coisa. Olha o que diz no versículo 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para o quê? Se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois o quê? A luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia ou a luz, né? E se coloca debaixo do alqueiro, quer dizer, de uma tampa, né? Mas aonde? No velador. E dá a luz a todos que estão na casa, assim resplandeça a vossa luz diante de quem?
resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem quem? Ao vosso Pai que está nos céus. Para aí. Isso aqui, irmão, é uma ordenança de Jesus. A quem? A nós, aos seus discípulos. Ele chegou e deu uma palavra. Você aceitou a Jesus. Ele te lavou com o sangue dele. Ele te comprou a mim e a você ao Pai. E nos fez rei e sacerdote. E nos envia aonde? Para o mundo. E ele fala, vocês são diferentes. Aonde vocês chegarem, tem que ter um tempero diferente. Tem que fazer a diferença, porque o sal da terra, onde cai o sal, faz o quê? Muda o sabor. Não muda? Né? Você vai comer aquele alface sem sal, é uma coisa. Comer alface com sal, já dá outra coisa, né? Uma comida, um arroz, vai fazer um arroz sem sal, você fala, nossa, a comida tá faltando tempero, né? Tá insosso. Pega um salzinho aí você come melhor. O arroz é o mesmo arroz, não é? É o mesmo arroz. Está cozido no mesmo tempo. Mas faltava o quê? O tempero. A diferença. Um mandamento que eu e você temos, irmão, é de ser diferente. É de ser tempero nesse mundo. É de aonde a gente plantar as plantas dos pés, o povo do mundo sentir algo diferente. Porque se eu, irmão, aonde estiver, não for mais um tempero na vida onde eu estiver, não fazer a diferença, do que serve o sal se não conseguir salgar? Para nada mais presta. Irmão, o Senhor, ele fala, vós sois o sal da terra. Aonde quer dizer? Aonde eu estiver, aonde eu for, no meu trabalho, na casa, sei lá, na escola, nos amigos, nos vizinhos, aonde eu estiver, eu devo fazer a diferença. Eu tenho, irmão, sabe, as pessoas têm que perceber, puxa, aquela pessoa chegou aqui, as coisas tem outro sabor. Peraí, eu estou sentindo algo diferente nessa pessoa. É algo diferente, não mundano. Irmão, o crente que tem sabor de mundo não tem tempero do céu. Você está me entendendo? Não tem a diferença. E se esse crente fala que é crente e não tem diferença, presta para quê? Para nada. Uma ordenança, discípulos, aonde vocês estiverem, é necessário que vocês façam a diferença. Quando que eu faço a diferença? A pessoa vem falar de você de doença. Vem falar lá que, olha, porque a minha vida está assim e tal, então essa doença quando vem, e você fala, é verdade, essa doença aí, olha, pega, mata. Olha, o fulano, eu vi lá no repórter, sabe, aconteceu tal coisa, tal. Que diferença que você está fazendo? Nenhuma! O seu sabor é igual ao do mundo, todo mundo fala isso. Você está me entendendo? Todo mundo age assim. Mas a diferença, o tempero diferente. Então, sabe, olha, Jesus nos dá saúde. Olha, quando eu vou lá na igreja, eu oro no nome de Jesus, eu já vi tanto milagre. Olha, lá no dia do missionário, que nem eu te falei aqui, irmão, lá no dia do missionário, olha, pessoas levantaram lá as mãos e bateram palma. Sabe o que eu estou falando, irmão? Que não é somente médico que cura. Que Jesus cura. Aquele do mundo sente algo diferente. Espera aí, eu pensei que você ia falar de médico, você está falando de Jesus. Você está me trazendo algo diferente. Eu estou falando de depressão para você e você está trazendo alegria, uma alegria diferente. Que alegria que é essa? Puxa, você está passando essa luta, mas você age diferente. Que tempero é esse? Você está me entendendo, irmão? A pessoa sente a diferença. O seu vestir, irmão, chama atenção. Não é igual do mundo. Todo mundo te espera que você vista-se igual a todo mundo. Que haja igual a todo mundo. Que goste das músicas de todo mundo. Que diferença é essa? Você está me entendendo, irmão? Eu vejo um problema, vejo a dificuldade. Que forma eu encaro esse problema? Como todo mundo? Que diferença que eu faço? A questão não é ter o problema, estou ali passando uma dificuldade, não. É a maneira como eu reajo diante dele. Você está me entendendo, irmão? Porque no mundo tereis
aflições, vem aquele problema, vem aquele mal, a sua família está vendo, mas ela vê que você age diferente. Não age como eles, não se desespera como eles. Você tem uma vida de oração, você está indo à igreja, você está falando, mas eu invocarei o nome do Senhor e eu serei salvo, porque Ele diz, clama a mim, que Ele vai me libertar. Ele liberta, Ele diz, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Vem o mal, aparece o mal e você confessa, toda arma forjada contra mim não prosperará. Eu venço em nome de Jesus. Você está percebendo a diferença? Isso é um mandamento, irmão. Discípulos é para você. Discípulo, você que é do Senhor, que diferença você está fazendo? Vós sois a luz. Vocês estão levando a luz, irmão? Nós estamos levando a luz, você percebe? De repente, esse lado espiritual, eu não estou me esforçando. Eu não estou me esforçando, eu estou ficando cansado de confessar o nome de Jesus, estou abaixando as minhas mãos, estou cansado de ler a Bíblia, de meditar nela, estou cansado de vir aos cultos, estou cansado de ser luz. Não, leve a sério a sua vida espiritual, leve a sério essa guerra espiritual, que é uma guerra, irmão. Ser diferente, de se posicionar como crente, quando todo mundo se desespera, irmão, falar, em Cristo há salvação, é em Cristo. Eu vou continuar confessando, é em Cristo. Irmão, é essa a diferença. Porque Jesus não nos acendeu, irmão, para a gente ficar escondido. Ninguém acende uma luz para ficar escondida. Para que se acende a luz? É o que ele fala aqui. Para que a sua luz seja vista. Ele te chamou para que a sua luz seja vista. A gente não pode tapar a nossa luz. Você está me entendendo? Por isso que ele fala, ninguém acende, no versículo 15, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, que é no alto. Para quê? Para quê? Para que vejam a minha obra, como eu reajo diante das situações. A minha obra, o meu exercício, não é só falar, irmão, é fazer, é obra. As pessoas veem a minha obra, elas veem a sua obra, sabe? Naquele dia do trabalho, o chefe te pega no pé, as pessoas falam, esse aí vai sair xingando, esse aí vai sair chutando balde. Esse aí, olha, quando vi o chefe ali, veio o chefe fala com todo mundo, tem gente que afronta, ele vai partir para cima. Aí olha o crente agindo diferente. Olha o crente orando. Olha o crente, sabe, não agindo como ele, xingando, não, ele vigia a palavra da boca. Vigia. Quando vão falar mal do chefe, fala, não, olha, eu abençoo ele porque é daqui que sai o meu salário. Eu abençoo, o Senhor fala para abençoar e não amaldiçoar. Irmão, a Bíblia fala isso. Aí o crente tem a preocupação de agir, fazer a sua obra de acordo com a palavra. Ninguém paga imposto. Eu também não vou pagar. Eu não vou declarar isso porque senão eu vou pagar imposto. Não, eu devo pagar imposto. Se está na lei, eu devo. Aí a pessoa, mas por que você paga? Você não está vendo que você poderia ganhar mais? Não, mas Deus não se agrada. Aí a minha obra é uma luz para aquela pessoa. Você está me entendendo, irmão? Deus me acendeu e acendeu você para fazer a diferença. Só que leve a sério a obra espiritual. O Saul não levou a sério. Estava registrado no livro. E ele praticou parcialmente. Ele não levou a sério. Deus levava a sério aquilo que ele escreveu. Olha, para arriscar totalmente. Isso porque, olha, eu me desagradei. Estava no coração de Deus. Tudo isso, todas essas palavras, irmãos, saíram da boca de Jesus, que estavam no coração de Deus para que eu e você venhamos a praticar. Irmão, quando a Bíblia fala, não mintais uns aos outros. Aí o crente quer vender e fala uma coisa que não está lá no seu produto para vender. Está errado. Está errado. Irmão, a gente tem que aprender. A Bíblia fala para não roubar. Eu não vou roubar nada, nem um clipe lá no meu serviço. Fulano, sabe aqui, olha, nessa empresa o dono tem muito, não está nem vendo, mas eu não vou pegar nada que não seja meu.
A sua obra é uma luz. Amém, irmão? Mas é uma batalha. A gente tem que vencer a nossa carne. Sabe, irmão, a gente ainda somos pessoas que temos emocional, não é? A pessoa fala brava com você, o seu coração não acelera? A pessoa vem brigando, vem não sei o que, tal, a sua carne, não deixa quieto isso não. Não é verdade? Já sobe o sangue, mas o crente, irmão, que ele é luz, que ele tem uma obra espiritual, ele se coloca naquela posição e fala, não. Aí ele entra, ora a Deus, fala, Senhor, olha, eu não vou responder como a minha carne quer responder. Eu não vou pagar com a mesma moeda. Eu não vou fazer isso, Senhor. Eu vou andar de acordo. E isso é ser zeloso pela obra de Deus. Moisés, apesar das mãos estar cansadas ali, teve ajuda e se manteve. Irmão, ser zeloso. Olha o que diz em 1 Coríntios. Mais 2 versículos, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 15. Irmão, a gente pode não estar levando a nossa vida espiritual realmente com cuidado. Tenha cuidado. Olha o que diz aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Lá o último versículo. Último versículo. 1 Coríntios, capítulo 15, 58. Acharam? Amém? Olha o que diz. Portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Firmes e o quê? Constantes. Aonde? Sempre abundantes. Aonde? Na obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é vão para que as minhas obras resplandeçam sobre as pessoas. É as minhas obras que têm que brilhar. É a forma com qual, da maneira que eu respondo diante da adversidade. O missionário tem contado esses dias, irmãos, de um senhor, acho que até de outro país, casado, com filhos, papel certinho, casado, era a esposa dele. Estava vivendo na Cracolândia. Entrou nas drogas e estava lá. E aí falavam para ele assim, fica sofrendo isso não, porque ela tinha hora que ela vinha, tinha hora que ela não vinha, fazia as coisas erradas, sabe? Sabe a pessoa quando é viciada, né? Fazia todas aquelas coisas. E aí, irmão, ele recebia muitas propostas dizendo, esquece, deixa disso, para que você está tanto orando por ela? Esquece, ela não quer saber nada, ele já tinha passado mais de 10 anos, irmão. Mais de 10 anos. E nesses 10 anos, sabe o que ele estava fazendo? Buscando a esposa dele na Cracolândia. E orava por ela na igreja. E colocava propósito. E olha que vida, irmão, 10 anos. E ela voltava para lá. E ele continuava. E as pessoas em volta diziam, para com isso, não vai adiantar de nada. Desiste, você tem direito a ser feliz. Sabe o que o mundo estava falando? Age como a gente tomaria essa situação. E como ele estava fazendo? Sendo sal, sendo a luz, com as suas obras. E ele ia lá e buscava ela, buscava e trazia e colocava para dentro de casa e tal, e orando, e orando, e orando, e orando. 10 anos, irmão. 10 anos. E chegou um dia, ela falou assim, eu não vou mais na Cracolândia. E foi liberta. Já está há mais de um ano indo à igreja, irmão, e não usa mais. Foi o quê? Uma luta espiritual. Ele abaixou as mãos? Será que ele sentia cansado? Claro. Mas ele ia lá, buscava novamente a força do Senhor e levantava novamente as mãos. É uma obra do Senhor. O missionário hoje está contando isso. Irmão, ela está lá agora servindo ao Senhor, está indo, buscando, e Deus vai continuar porque Ele é poderoso para completar a obra. Amém? Mas ele poderia ter falado, então, né, eu vou deixar. Não, ele dizia, é a minha esposa. Eu casei com ela. Esse mal entrou e levou agora ela lá para o crack, para a cocaína, para esse vício. Mas ela é a minha esposa, eu não vou tirar as mãos.
crer no Senhor Jesus, será salvo tu? 10 anos, irmão. Você está entendendo? Essa luz brilhou? Brilhou ou não brilhou? Irmão, agora o missionário está contando a obra dele para as igrejas de todo mundo. Glória a Deus. Está brilhando, irmão, está fazendo a diferença. Foi sal, foi tempero. Não quer dizer que é fácil, mas a gente precisa ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor, irmão. Aquele que investe tempo no Senhor vence a batalha. Ah, pastor, mas sabe, eu luto até 5 anos. Eu luto até 2 anos. Irmão, é ser do Senhor, eu vou lutar. Eu vou lutar. O Saul, ele foi, sabe, parcial. Ah, eu vou cumprir. Até que a minha carne não fale ao contrário. Aí olhou para a carne falou, então, ó, pega esses negocinhos, não precisa cumprir não. Aí ele foi parcial. Você está me entendendo, irmão? Então, leve a sério. Para a gente encerrar e finalizar, Apocalipse, e a gente encerra. Último livro. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Uma palavrinha só, irmão. Nós somos sal da terra, somos luz do mundo, temos que fazer a diferença. Tem muitas outras palavras da Bíblia, tá? Só estou citando esse, só para a gente se situar. Acharam, irmãos? Olha o que diz. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, desleixado. Zeloso. E o que mais? E arrepende-te. Sabe qual que é a palavra de hoje? Seja zeloso com a obra de Deus. Com aquilo que Deus confiou para você. Deus confiou a você a fazer a diferença onde você estiver. De repente você está agindo que nem o mundo, ficando desesperado, ou ficando irado, ou ficando, sabe? Aquela coisa da carne. Começa a ser zeloso, começa a fazer uma obra de luz. Amém? Ser zeloso. Ser zeloso. Curve sua cabeça.